Fala meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E se você é dentista e não faz parte disso aqui, ó, não precisa nem ser dentista, pode ser estudante de odontologia também. Mas se você não faz parte disso aqui, recomendo que você faça porque o Elite tem encontros semanais agora. Então, ontem foi nosso encontro semanal e nesses encontros nós precisamos um certo nível de acompanhamento para você que tem consultório e busca sucesso profissional. Nesses encontros nós não falamos somente de uma parte técnica, mas também de assuntos da sua gestão, do seu desenvolvimento de carreira, e o Elite funciona como se fosse um guia para que você obtenha sucesso profissional. Na plataforma nós temos mais de 1000 aulas, temos materiais para você baixar de organização do seu consultório, temos descontos em cursos presenciais, desconto com empresas, tem uma série de vantagens. Então, ser membro do Elite é um grande diferencial porque permite que você consiga prosperar e alcançar tudo aquilo que você deseja na profissão de uma maneira muito mais rápida. Você não sendo membro Elite, certamente você está deixando muita coisa passar e às vezes a sua jornada rumo ao sucesso profissional vai ser muito lenta. Você pode até falar para mim, mas eu tenho sucesso sendo dentista e não sou membro da plataforma. Então, se você fizer parte disso aqui, você vai prosperar muito mais rápido ainda, porque você já tem no seu DNA algo que é estruturado para o sucesso. Quando você coloca ainda uma plataforma e um serviço de acompanhamento como que nós fornecemos, você prospera muito mais e o negócio ele vai de vento em popa aí, tá bom? Então, link está aqui na descrição do perfil e se você tiver interesse em presenciais vai estar aqui também, tá bom? Bom, dito isso, então vamos iniciar o tema do vídeo de hoje, que é por que as faculdades de odontologia não estão formando bons profissionais ou por que os cursos de odontologia estão cada vez mais fracos agora em 2024. E se você se formou aí nos últimos, vamos dizer, os seus últimos 5 anos aí, grandes são as chances de que a qualidade do ensino está cada vez pior e você não está se formando como um bom profissional. Existem algumas faculdades que são muito boas, com corpos, alguns professores que fazem parte do corpo docente que são muito sérios, mas na maior parte das faculdades isso não tem acontecido e isso tem uma origem. Primeiro é que a estrutura da abertura de novos cursos de graduação no Brasil é uma estrutura que não prioriza a qualidade ou não incentiva a qualidade, tá? Então, o que tem acontecido muito dentro dos cursos de graduação é que o próprio professor ele não se vê muito motivado de dar aula lá. Tem muito professor bom que eu conheço que não se sente motivado de trabalhar dentro da faculdade. Por quê? Porque hoje o mundo é conectado via internet e existem muitos professores que dão curso via online, como por exemplo o Elite, que é um curso que nós fazemos via online, e existem vários outros professores que decidiram montar seus próprios cursos online e muitas vezes eles são melhor remunerados nessa modalidade dos seus próprios cursos de imersão e cursos online do que o que a faculdade paga. Então, primeiro, as faculdades não estão pagando muito bem os professores, tá? Eu não vou nem dizer que a faculdade é culpada disso, tá? Porque às vezes a folha salarial e tocar o business da faculdade não é fácil. Mas o fato é que eles não conseguem pagar muito mais para o professor e o professor ele olha para fora e fala assim, poxa, tem um cara que ele não está dentro da faculdade, está ganhando muito mais do que eu, que tem que bater ponto aqui e ter uma série de obrigações. Bom, você pode até falar para mim assim, Kimura, mas o professor da faculdade, ele não dá aula na faculdade só por dinheiro. Ele dá por propósito, porque ele quer ajudar os alunos e beleza, eu também acho que isso é muito legal e eu também me sentiria muito feliz de participar da formação de novos profissionais que vão entrar no mercado, né? Porque isso é uma atividade nobre. Agora, o que acontece dentro das faculdades é que eu acho que é aí que aperta, sabe? Porque o cara ele não tem o reconhecimento financeiro, mas também ele não tem muito incentivo lá dentro. Porque o que tem acontecido é o seguinte, antigamente, quando você ia para um curso e o aluno ele tinha uma performance ruim, ele é um aluno que não estava comprometido, vivia no bar bebendo e acabava não cumprindo com as tarefas e com as obrigações de estudante, o professor ele chegava e dava uma nota baixa e repetia. Então o aluno repetia de ano, né? E o que tem acontecido ultimamente foi uma inversão de valores no que diz respeito à autoridade dentro da sala. Então, em algum momento, presta atenção nisso, em algum momento, os alunos passaram a ter mais autoridade que o próprio professor. Por quê? Porque é a lei do comércio do dinheiro. Olha só, o aluno ele vai lá, não tira uma boa nota na faculdade e o professor fala assim, eu não vou te passar de ano. Aí o que ele fala? Ele fala assim, eu vou para a diretoria e eu vou reclamar, porque eu não posso repetir e se eu repetir de ano eu vou mudar de faculdade, vou pedir uma transferência.
Então ele ameaça sair. E como a faculdade, tem muita faculdade aberta, então para ele trocar é muito fácil. E, a faculdade ela quer o aluno, então meio que ela fica numa sinuca de bico, ela fala assim, então eu vou passar você. E aí ela dá uma ordem pro professor passar e o professor fala assim, poxa, eu não tenho autoridade nem da sala, eu não consigo formar o meu aluno direito e também ganho menos. Então ele não tem nenhum nem outro. Eu até acho que tem muito professor bom que toparia formar bem os alunos e não ganhar bem. Mas ele topa isso por quê? Porque ele tem um propósito nobre, inclusive, de que eu estou comprometido com a formação dos novos profissionais e mesmo que eu não receba tanto quanto alguém que dá curso sozinho aí por fora, eu ainda vou dar aula na faculdade, porque eu estou comprometido com um propósito de vida. Então, beleza. Mas quando ele não tem o dinheiro e também não tem nem autoridade dentro da sala, ele não consegue nem exercer o propósito daquilo que ele gostaria de fazer, que é formar bons profissionais, porque ele não tem mais essa autoridade. Quando ele vai repetir um aluno, ele não pode, porque a diretoria fala, você não pode repetir, porque senão a gente vai perder o aluno. E aí você vai falar assim, cara, então qual que é a solução? A solução é que, qual que é o problema, né? Primeiro, o problema é que tem muita faculdade aberta. E como tem muita faculdade aberta e abre cada vez mais faculdade, meio que o aluno ele fica com o poder de escolher a faculdade. E na época que eu fiz vestibular, e eu acho que muitos aí que são um pouco mais antigos, que tem mais tempo de carreira, concorda comigo? Se você pedisse para sair da faculdade, você não ia conseguir entrar em outra tão fácil assim. E hoje em dia tem tanta faculdade particular e está abrindo tanto curso aí, que se você pede para sair em um e fala que quer se matricular em outro, a outra faculdade, ela meio que ela aceita você sem nenhum critério. Ela fala assim, não, só vem aqui que a gente agiliza sua matrícula. Inclusive ela te passa para o próximo ano se você faltou uma prova ou outra. Tá? Não é todo mundo que é assim, mas eu já ouvi histórias de alguns alunos que tiveram uma facilidade para meio que trocar de faculdade, porque a faculdade que estava recebendo queria um aluno a mais pagante lá todo mês. Então o que acontece? Isso aí é uma lei de que as faculdades elas estão precisando muito de aluno e elas estão precisando incentivar essa trazida aí de alunos para dentro, e aí acaba tendo meio que esse problema, tá? Não estou falando de todas as faculdades, existem muitas faculdades particulares e estaduais que são muito boas, tá? Mas esse é um problema que tem acontecido em uma grande parte. Então você tem que avaliar muito bem qual é a faculdade que você está entrando para diminuir a chance de você entrar numa faculdade ruim como essa, tá? Além disso, tem algum problema também das universidades de que, por exemplo, as faculdades públicas, elas tendem a formar você mais para o serviço público, tá? E também isso não é errado, mas é porque é uma demanda de mercado. Por isso, se você for analisar, o Brasil é um país que tem o SUS para ser abastecido e se você não tiver a formação estadual com esse direcionamento mais para o serviço de saúde pública ou um serviço mais assim do governo, talvez eles fiquem meio aquados de não ter profissional suficiente para cumprir a demanda. Então, as faculdades públicas, elas têm meio que um direcionamento para isso. Só que muitos dentistas que estão na universidade pública têm um descompasso com essa realidade. Por quê? O que acontece? O ensino médio brasileiro, quem passa na faculdade pública, a faculdade pública é uma faculdade gratuita, então é uma faculdade que é mais concorrida. Então você pensa assim, vou entrar numa USP, numa Unesp, é uma faculdade que ela gosta de um status, né? Pelo menos na minha época sempre foi assim. Tipo, você quer passar no vestibular bom, é um vestibular assim da USP, da Unesp, essas coisas assim. E aí acaba que no ensino médio fica aquele monte de aluno represado que fala assim, eu quero entrar numa pública, porque é uma universidade que é mais concorrida e que tem um status melhor. E aí os alunos que acabam entrando em pública normalmente são aqueles que fazem cursinho, não é? E quem faz cursinho, quem tem acesso a um bom preparatório para vestibular? Normalmente quem tem dinheiro. Então, por exemplo, quem estudou em escola particular e teve uma boa formação. Eu sei, às vezes tem um aluno de escola pública que passa numa FUVEST, por exemplo, passa numa faculdade pública. Pode ser, mas é muito mais mérito pessoal do que num sistema. De uma maneira geral, você vai ver assim, que quem acaba passando na faculdade pública, que é gratuita, é justamente quem tem mais condição, porque é quem teve um ensino médio muito bom e quem teve um curso pré-vestibular muito bom, ou quem já é um pouco mais inteligente de fato, né? Inteligente no sentido assim, de pegar o conteúdo mais rápido, né? E aí acaba
que na faculdade, e essa pessoa que ela teve ensino particular, que ela veio de uma família que pôde bancar estudo e tudo mais, e conseguiu entrar numa universidade pública, ela acaba entrando lá e tem um direcionamento para a saúde pública, mas no final essa pessoa queria consultório particular. Porque às vezes a motivação desse povo que entra no curso de odontologia é montar um consultório particular, atender pacientes, tipo, numa clínica como essa que vocês estão vendo aqui. E aí ele vê um direcionamento muito para a saúde pública e tem um descompasso aí. Às vezes fica meio desmotivado, entende? E aí, esse é um dos problemas que acaba que esse perfil de profissional acaba caindo numa universidade pública e depois vai buscar cursos por conta própria depois da universidade, o que acaba aumentando a demanda de cursos de imersão, cursos para complementar o ensino. E aí, o aumento desses cursos que são para complementar o ensino, que são cursos de imersão, cursos por fora da faculdade, eles acabam pagando melhor o professor que organiza do que aquele que está dentro da faculdade. E aí tem um problema, sabe por quê? Porque muitas vezes o professor que ele dá curso dentro da faculdade, ele também tem um curso de imersão fora. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu dou curso de ortodontia dentro da faculdade. Eu sou professor da grade de ortodontia no último período do curso de odontologia. Só que assim, eu tenho um curso de imersão em ortodontia clínica, ou um curso mais avançado de ortodontia. O que às vezes... Não estou falando que isso acontece em todos, tá? Mas às vezes acontece. O professor ele fala assim, cara, por que eu vou dar esse conteúdo e receber meu salário aqui dentro da faculdade, sendo que essa galera quando formar vai precisar de um curso de imersão e se formar em ortodontia. E eu posso dar meu curso fora e receber deles de novo, só que sem o atravessador que é a faculdade. E aí acontece que a faculdade pública ele dá só o direcionamento para a saúde pública. Não estou falando que isso acontece com a USP, Unesp, nada disso, tá? Mas estou falando que de uma maneira geral o professor é isso aí, ele vai dar um direcionamento mais para a saúde coletiva, saúde pública, e ele vai falar assim, se você quer fazer um consultório particular, então é bom você fazer um curso depois de especialização e imersão comigo, entendeu? E aí ele dá menos conteúdo dentro do consultório, da graduação, para vender o curso depois que sair da faculdade. Então, tipo, esse sistema de você dar o curso fora, o mesmo professor que às vezes está dentro da faculdade, ele dá o curso fora e ele fica oferecendo meio que um upsell, sabe? Depois que você se formou para fazer o curso dele, esse sistema já é um sistema ruim. Aliado ao fato de ter muita faculdade e o professor não poder reprovar. Aliado ao fato de a faculdade pública ela direcionar muito para o serviço público. E ter esse descompasso da necessidade dos dentistas quererem montar consultório particular e trabalhar em particular, acaba que, de uma maneira geral, a graduação ela vai sendo sucateada, tá? E aí as faculdades elas perceberam que tipo manter estrutura física para aula presencial acaba custando muito. E depois de algumas situações que nós vivemos no Brasil, você pode perceber que muito do ensino online foi introduzido, tá? Então eu não vou falar aqui muito dessas situações porque é meio polêmico aqui, o vídeo pode ser que ele tenha algumas restrições. Mas vocês sabem muito bem que nós passamos por algumas situações de saúde pública e que depois disso ficou muito mais tolerável fazer aulas de cunho teórico online. Então, hoje já tem muito curso de odonto que é só período noturno, que é só período matutino, que a aula presencial, que a aula teórica ela é online. E aí esse ensino híbrido acaba diminuindo o valor da mensalidade e aí a qualidade do ensino também já fica mais questionável. Então, assim, é uma série de fatores que juntos eles vão fazendo com que o ensino da graduação ele fique cada vez mais frágil, tá? Então, sinto lhe dizer, você que está aí graduando de odontologia e está assistindo esse vídeo, talvez você fique meio assim triste, desesperado, talvez, porque você fala assim, estou me formando e eu não sei se eu vou estar seguro o suficiente para atuar na prática clínica. Infelizmente é um problema que tem acontecido bastante no nosso Brasil, tá bom? Então comenta aí se você concorda comigo ou se você não concorda comigo e se a minha visão a respeito do ensino de graduação na odontologia está correta ou se não, vocês acham que o ensino está melhorando ano após ano, tá? Então essa tolerância aí de ter menos clínica, de ter mais curso online, esse interesse da própria faculdade de ter mais aulas online do que aulas físicas, porque custa menos e às vezes até mesmo a aula gravada, sabe? Porque, imagina, você vai ter uma graduação, mas a aula é gravada do professor, não é ao vivo. Então não precisa nem pagar o professor, porque a aula já está gravada.
Então, fica mais barato para a faculdade vincular isso, porque não precisa pagar o professor para estar lá ao vivo com vocês. E isso vai caindo muito a qualidade do ensino, entendeu? Vai caindo demais. E aí, atrelado à régua, né? Quem é o professor que entra dentro das faculdades? Normalmente é aquele que publica mais, porque a régua de medição, se para medir, né? Se o curso de graduação é um curso bom ou não, se o professor é bom ou não, não é necessariamente só se ele é bom clinicamente ou se ele resolve o problema do paciente, mas é aquela régua baseada em lattes e currículo, que é aquela coisa que eu coloquei aí para você, que é um título de um vídeo que eu postei, acho que uns 2 vídeos atrás, que assim, não faça mestrado e doutorado. Vou ver até se eu consigo colocar o vídeo aqui no card, pra você ver. E então é essa máfia do currículo Lattes. Então na faculdade você tem um monte de gente com currículo Lattes inflado, mas que na clínica às vezes não é tão bom. E aí é tudo isso junto e misturado, e você vai vendo que o ensino da odontologia fica complicado, tá? Qual a solução disso? Faça o Elite, ou faça o Elite Pro, porque na nossa plataforma nós temos vários assuntos de odontologia prática para você se formar como melhor profissional, e custa uma fração do que custa um curso de imersão aí. E o Elite é online e você vai ampliar a sua visão de uma maneira muito direta, da mesma forma que eu falo aqui para vocês, de uma maneira muito honesta e transparente. A realidade do mercado como ela é, tá? E é isso, tá bom? Comente aí se vocês acham que eu estou errado ou não e nos vemos no próximo vídeo.